Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal DK Despachante de Armas. Meu nome é Décio. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre posse e porte de armas para CACs, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, deixar o seu like e também acompanhar o nosso canal lá no Instagram, tá? Onde a gente posta as documentações, aquilo que vem acontecendo no nosso dia a dia aí, tá? Bom, com relação a porte de armas, não existe porte de armas sem a posse de armas. Então, primeiro você tem que ter a posse de armas na Polícia Federal para você pedir o porte, tá? Então, esse é o primeiro ponto. No caso de CAC, você tem duas opções. Ou você faz transferência, ou você pede uma autorização de compra. No caso da transferência entre sistemas, você vai precisar comprovar efetiva necessidade? Não. Você entra com um processo de autorização de transferência no Exército, o Exército deferindo o seu pedido, você vai montar outro processo pedindo o registro dessa arma na Polícia Federal. Sendo deferido, você já tem a posse de armas garantida, tá? Você não precisa de outro laudo psicológico, você não precisa de laudo de tiro, nada, né? A transferência entre sistemas é bem simples, bem fácil de fazer, tá? Vai demorar como, né, tem demorado tudo, né? Muito bem. A outra opção, né, se você não tem acervo, se você não tem o que transferir, né, para pedir o seu porte, você vai ter que entrar com uma autorização de compra. Aí você vai ter que ter o laudo psicológico. Se você já tem algum laudo psicológico com validade de 1 ano, ele vai servir para posse também, tá? No caso do laudo técnico, não. A gente sabe que tem a diferença entre um laudo e outro, tá? Que eu já disse em vídeos anteriores. O problema é a comprovação de efetiva necessidade, que você vai ter que fazer essa comprovação, tá? Muito bem. Você vai entrar com o pedido com autorização de compra, tá? Aí entra toda aquela documentação, comprovação de ocupação lícita, os laudos, comprovação de residência, atestados de antecedentes criminais e por aí vai. Toda aquela documentação e mais a comprovação de efetiva necessidade. O que seria a comprovação de efetiva necessidade? Seria só um texto que eu faço, que eu elaboro e tal? Não, tá? Existe o texto, sim, onde você vai apontar os riscos, aonde você vai demonstrar que aquela pessoa realmente precisa da posse, tá? Mas você precisa da materialidade, ou seja, boletins de ocorrência em que você tenha comprovado que a sua vida corre risco, tá? Grave ameaça, tentativa de sequestro, tentativa de homicídio, enfim, situações em que você consiga demonstrar com boletins de ocorrência que você tem que ter essa posse de armas, tá? Ela é mais fácil para quem tem comércio, né? Comércio é mais visado, comércio, se você já passou por situações, né, de assaltos e tudo mais, eu creio que fique mais fácil de se comprovar desde que você tenha os boletins de ocorrência, né? Então, agora, para a defesa residencial, né, que a posse serve para a defesa residencial, aí você vai ter que comprovar de uma maneira diferente. Não é fácil, não quer dizer que você vai conseguir o deferimento, tá? Porque passa ainda por uma subjetividade do delegado da Polícia Federal, tá? Então, no caso de CAC, eu vejo como a transferência de acervo é o melhor a se fazer caso você queira o porte, tá? Muito bem. Muita gente pergunta assim, poxa, mas eu tenho acervo, né? E se eu pedir a posse,
dizendo que eu tenho que defender esse acervo. Tá, aí a gente entra naquele artigo lá, principalmente desse novo decreto, né? Em que você tem que comprovar não, né? Você tem que fazer uma declaração que você tem um cofre, que essa arma vai ficar desmuniciada, que vai ter que estar separada da munição, tá? No Exército é a mesma coisa, né? Se você vê lá o anexo F da portaria 150 Colog, tá do mesmo jeito. Você precisa ter um cofre, a arma precisa estar desmuniciada, e aí você ocorre na mesma situação. Então eu não vejo elementos aí que comprove que você precisa da posse de armas, tá? Pode ser que alguém tenha conseguido, ou não sei, não tenho conhecimento disso, mas você basicamente tem a mesma situação dos dois lados, né? Nos dois sistemas. Então eu acho difícil conseguir nessa condição, tá? Ou você comprova realmente com riscos, né, a sua vida, ou você faz a transferência que é mais adequado, tá? Bom, feito isso, e também serve para aquelas pessoas que já têm a posse, inclusive aqueles CACs que fizeram a posse antes de sair a decisão do Fachin, que mudava de comprovação que mudava de declaração para comprovação, né? Então as pessoas que já têm a posse, é só pedir o porte. Muito bem, então vamos falar de porte. O que a gente pode fazer com relação a CAC, né? Que exista uma situação em que você possa realmente fazer uma boa declaração lá, declaração não, uma boa fundamentação para que você consiga o porte, tá? Isso é 100% garantido? Não, é um risco, né? Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, tá? Mas vamos lá. Bom, então você já conseguiu a posse, está lá bonitinho. Você tem um acervo, né? Você tem um certo acervo lá no Exército como atirador. Você participa de competições regionais, competições nacionais, você tem habitualidade, né? Então você tem que pegar, primeiro, a questão da habitualidade. Quantas vezes você vai ao clube, né? Então você tem que ter uma declaração do clube dizendo que você tem uma certa habitualidade, tá? Quem vai muito em clube, né, é melhor, né? Ou quem participa de diversos campeonatos, de federação, de confederação, enfim, né, que use uma certa quantidade de armas e que você vai ter que fazer o transporte disso sempre, né? Os seus treinamentos visando a competição, ou fazendo cursos visando também certas modalidades, né, do esporte. Aí você tem elementos ali, né, com as declarações do clube de habitualidade, as declarações da federação ou confederação, comprovando que você fez parte de um circuito de competição, que você fez competição também a nível nacional, né? Aqueles que são ranqueados, então, nem se fala, né, que fica ainda mais fácil. Aí você tem, dependendo da modalidade, você usa 2, 3, 4, 5 armas, né? Você tem armas de backup, então você tem que fundamentar tudo isso dentro do sistema, né? Dentro dessa declaração, para que você possa conseguir o porte. É o que eu sempre digo, tá? Dá para fundamentar, dá para você comprovar dessa forma, dá, tá? É uma garantia? Não é garantia, porque ainda existe a subjetividade do delegado. Mesmo você comprovando com todos esses elementos, o delegado pode ser que indefira o seu pedido, ou deixe você com porte de 3 anos, de 5 anos, que seja estadual somente, que seja federal, pode ser, ou pode ser que seja deferido. Então é um risco que você tem que ter, né? Você fala assim, eu vou tentar o porte e eu sei que pode ser indeferido, então eu vou tentar para ver se eu consigo, né? E aí é um risco que você tem que ter em mente que você vai ter que correr, tá? Então pedir o porte
Não é simplesmente pedir porque você quer, né? Ou porque você acha que você tem direito, né? Na minha concepção, todo cidadão de bem que comprove, né, que faça todo aquilo que estiver na legislação de forma objetiva, né, como é o CR, por exemplo. Se você cumprir toda aquela legislação com toda aquela documentação, o CR é deferido. O porte de armas deveria ser exatamente a mesma coisa, né? Então, olha, se você cumprir isso aqui, você consegue o porte de armas. Independente se você tem que comprovar ou declarar, não importa. Você cumpriu isso daqui, está aqui o porte, né? E não de você tentar fazer milagre em texto, em comprovação, e chega no final você tem o porte indeferido, tá? O custo é muito alto do porte, tá? Se você ainda tem condições de fazer o recurso, né? Você tem 10 dias para apresentar recurso. Você, se for indeferido ainda no recurso, você pode entrar com uma liminar na justiça. Quer dizer, você pode fazer várias coisas, só que o custo, nós estamos falando entre 10, 12 mil, 15 mil reais aí, porque vai envolver advogados, vai envolver uma série de coisas aí, né? E aí, se você estiver disposto a correr todo esse risco, né, então faça. Se você estiver dentro dessas condições que eu passei referente ao porte, né, aí tudo bem. Diferente daquelas pessoas que realmente têm um risco de vida, né, já comprovado, bonitinho, independente se é CAC ou não, né, se você tem comprovado que você tem aquele risco de vida, né, aí fica mais fácil de você conseguir o porte. Tá? Não quer dizer que você vai ter êxito no porte, tá? Mas é nessas condições que a gente pode fazer essa fundamentação, tá? Então, não é fácil, é quase impossível de se conseguir, tá? Eu vejo muita gente falar, porque eu consegui porte para cá, que eu consegui isso, consegui aquilo, mas a gente não sabe como foi o processo, a condição específica daquele CAC, né? Como é a vida dele, né? A excepcionalidade dele com relação às outras pessoas, aos outros CACs. Então a gente não sabe. Então, e as pessoas não falam. Então fica meio estranho, né? Para quem é da área, já conhece, você sabe que ali, né, realmente tem alguma coisa que ele conseguiu comprovar que as outras pessoas não vão conseguir, porque, como eu disse, é uma excepcionalidade da pessoa em si, tá? Eu espero ter tirado as dúvidas de vocês, né, para o vídeo não ficar muito longo. Deixem aí seus comentários, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado, saúde, força e união.